Boa noite a todos. O meu nome é Natália. Sou nascida e criada em São Paulo. Quando eu tinha 18 anos de idade, no meu último ano do ensino médio, eu costumava jogar futebol para o time de futebol feminino da nossa escola. Naquele ano, mais especificamente em 2018, a nossa escola era realmente boa e, por causa disso, fomos convidados para um torneio no Rio de Janeiro. Lembro-me de que ficávamos em um hotel que ficava a cerca de 15 minutos do local onde seriam realizadas as partidas. Eram por volta das 9 horas da noite, quando chegamos no hotel, e todos nós meio que nos dividimos em nossos próprios grupos para ficarmos em quartos separados no hotel. E por causa disso, eu e mais 3 amigas minhas mais próximas naquela época decidimos ficar em um dos quartos juntas. Cerca de 1 hora depois, todas nós tínhamos chegado e relaxado em nosso quarto, já que o nosso primeiro jogo do torneio estava agendado para 9 da manhã na manhã seguinte. Mas enquanto eu estava deitada na cama e praticamente meio que adormecida, o telefone do nosso quarto tocou. Isso nos assustou um pouco, já que eu havia ficado em muitos hotéis antes e não havia me lembrado do próprio telefone do hotel tocar. Todas nós agora bem acordadas, olhamos uma para a cara da outra. Então nós concordamos que deveríamos responder. Então eu peguei o telefone e disse o habitual alô. Isso foi alguns anos atrás, então não me lembro exatamente do tipo de conversa, mas do outro lado da linha, uma voz quase que sussurrante de um homem respondeu dizendo que nós não tínhamos pago por nosso quarto e que um de nós precisaria descer para o lobby para pagar. E isso imediatamente. Bom, sinais de alerta foram disparados em minha mente, pois eu sabia que a afirmação dele não era verdadeira, pois eu havia testemunhado nosso treinador pagar pelo quarto, nem mesmo 2 horas antes. Porque então a recepção teria nos dado as chaves do quarto se nós não tivéssemos pago por ele? Além disso, mesmo se algo tivesse dado errado com o pagamento, seria extremamente não profissional ligar para o quarto tão tarde da noite. Foi então que eu respondi ao homem dizendo que nós tínhamos pago pelo quarto sim, mas ele ignorou completamente a minha declaração e insistiu novamente que apenas um de nós deveria descer, pois nosso quarto não estava pago. A sua voz agora claramente frustrada, ele seguiu a afirmação com uma ameaça, dizendo que se nós não enviássemos uma pessoa lá para baixo, haveria consequências. Naquela hora eu me tornei uma pessoa bastante paranoica. Toda a situação parecia tão errada para mim. Não havia como eu deixar nenhum de nós descer para o saguão. Eu respondi ao homem dizendo que ficaríamos em nosso quarto até que alguém viesse nos escoltar. Então desliguei o telefone logo em seguida. Eu imaginei que se realmente fosse alguém do hotel, eles subiriam ao nosso quarto ou resolveriam a situação na manhã seguinte. Eu disse às outras meninas que eu tive um pressentimento muito ruim sobre o cara e expliquei o ocorrido. Felizmente, todas concordaram comigo que não havia chance de não termos pago e que era basicamente incomum para uma recepção de hotel ligar para o quarto do hóspede tão tarde. Claro, estávamos todas bem tensas, mas decidimos esquecer isso e apenas ir dormir, e ninguém veio nos expulsar. Mas durante a noite, o telefone do quarto tocou mais algumas vezes. Na manhã seguinte, contamos ao nosso treinador sobre essa situação e ele perguntou ao supervisor da recepção sobre a cobrança do pagamento do quarto que não havia sido efetuado. Mas para o nosso horror, nem o supervisor e nem os recepcionistas
não tinham ideia do que estávamos falando. Eles até afirmaram que a recepção não teria nos ligado tão tarde da noite e que o hotel havia recebido dinheiro dos quartos que foram utilizados pelo time da escola. Então eles concordaram em verificar as câmeras de segurança para ver se encontrariam alguma coisa. Mas pelo resto do tempo em que estivemos lá, não tivemos notícias do ocorrido. No entanto, nada mais aconteceu conosco, e toda essa situação foi realmente perturbadora e me deixou com muitas perguntas. Perguntas do tipo: quem que nos ligou? Por que queria que uma de nós saísse do quarto sozinha no meio da noite? E como sabia em que quarto estávamos? Sinceramente, quanto mais penso nisso, mais arrepiado eu fico. Porém, eu estou feliz por termos decidido em ficar no nosso quarto naquela noite. Olá pessoal do canal Terror e Chuva, o meu nome é João e quando eu tinha 14 anos de idade, a minha família resolveu fazer uma viagem para o resort de esqui lá no Chile. Eu sou o mais velho dos 4 filhos dos meus pais e na época o meu irmão Felipe tinha 13 anos de idade, o meu outro irmão Marcos tinha 12 e a minha irmã mais nova tinha 10 anos. O nome dela é Elisa. Na nossa segunda noite no hotel resort, decidimos ficar na sauna. Ficamos por lá por cerca de uns 30 minutos mais ou menos. Foi quando meu irmão Felipe mencionou que estava com muita fome e sugeriu que um de nós deveria voltar para o quarto para trazer comida para lancharmos lá dentro, mesmo sabendo que era proibido. Estupidamente, enviamos a nossa irmãzinha para fazer isso. E olhando para trás, eu não sei o que estávamos pensando em enviar nossa irmã de 10 anos sozinha para o quarto, mas depois de alguns minutos, pudemos ouvir passos correndo de volta pelo corredor. Ela correu de volta para a sauna completamente sem fôlego. Ela nos explicou que um homem assustador estava a seguindo, e assim que terminou de explicar, podemos ver um homem que nunca havíamos visto antes, andando em volta da área da piscina. Nunca esquecerei como era a aparência dele. Ele era claramente um homem mais velho que estava se curvando enquanto caminhava. Ele usava várias camadas de roupa de inverno, o que tornava óbvio que ele não estava na área da piscina para nadar. Meus irmãos e eu assistimos tudo pela janela da sauna em um absoluto choque. Tentávamos entender o que estava acontecendo ali. Foi quando o homem lentamente começou a se aproximar de nós. A sauna tinha uma janela unidirecional, então ele não poderia saber que todos nós estávamos lá dentro. Quando ele se aproximou o suficiente e abriu a porta, o homem instantaneamente congelou claramente, não esperando encontrar 4 pessoas dentro. Depois de alguns segundos sem dizer uma única palavra, o homem fechou a porta e saiu por uma saída. Mas não apenas a saída para a área de piscina, mas sim a saída do prédio inteiro. Depois disso, todos voltamos para os nossos quartos completamente aterrorizados. Quando chegamos no quarto, contamos aos nossos pais sobre o que havia acontecido. Embora eles estivessem com muita raiva da gente por deixar nossa irmã andar sozinha pelo hotel, eles acabaram relatando toda a situação à recepção. Ainda penso nessa situação e me pergunto o que teria acontecido se aquele homem tivesse agarrado a minha irmã antes que ela chegasse na sauna. Claro, sinto uma parte de culpa por tê-la enviado sozinha, mas estou apenas feliz que nada tenha acontecido com ela. Olhando para trás, eu não tenho dúvida de que aquele homem que a seguiu naquele dia não era um hóspede do hotel, mas sim algum cara aleatório que entrou no prédio e talvez com mais intenções.
Boa noite, o meu nome é Leandro. E foi em uma sexta-feira. Eu estava em Recife. Eu estava hospedado em um hotel em uma parte não muito boa da cidade. Eu tinha acabado de voltar de uma reunião que havia se estendido até tarde da noite. Quando eu cheguei de volta ao meu quarto, eu tive que ir para a cama, já que teria uma outra reunião cedo na manhã seguinte. Eu não estava cansado, mas sabia que eu precisava dormir. Então pensei em pelo menos tentar. Depois de cerca de 1 hora me revirando na cama, percebi que não ia conseguir dormir o suficiente. Então decidi colocar um podcast para ouvir, já que no passado isso me ajudava demais a adormecer. E finalmente eu comecei a cochilar. Mas cerca de 3 horas depois, eu percebi um barulho que parecia um leve som de batida. Eu me levantei para checar o relógio e rapidamente eu percebi que eram 2 da manhã. Eu tirei os meus fones de ouvido e, ao fazer isso, eu confirmei que o som que eu estava ouvindo não vinha deles. Já que agora eu podia ouvir mais alto, eu imaginei que poderia ser alguém no quarto acima do meu, o que na época fazia todo sentido. Decidi ignorar e deitei de volta, mas nem mesmo 30 segundos depois eu pude perceber que o som era o resultado do mecanismo da minha porta, no caso a maçaneta, ela que estava se movendo para baixo e para cima. Eu saí da minha cama e fui direto para a porta do quarto. Conforme eu me aproximava, eu pude confirmar que a porta estava se movendo, já que quem estava do outro lado estava mexendo a porta para frente e para trás. O que eu pude presumir na época é que era uma tentativa de abrir a fechadura propositalmente. Eu me virei rapidamente e fui até a minha mala. Peguei a minha arma que sempre fica comigo por eu ser um policial federal. Eu voltei para a porta, mas enquanto eu fazia isso, eu pude ver a maçaneta se mexendo. Imediatamente eu apontei a minha arma em linha reta, sabendo que se alguém entrasse, eu teria que reagir em frações de segundos. Eu pude ver que a porta estava sendo forçada. Então pensei comigo, eu vou colocar esse cara para dormir se ele arrombar essa porta. Foi então que eu gritei que eu tinha uma arma na mão. Em seguida eu ouvi os passos de alguém correndo pelo corredor. Eu fiquei em dúvida se deveria ou não chamar a polícia local. Porém eu decidi ficar quieto, pois eu sabia que ele já teria ido embora se por acaso a polícia chegasse. E no dia seguinte, eu decidi ir até a recepção informar a gerência da situação. Mas para minha surpresa, o saguão do hotel estava cheio de policiais. Acontece que o cara que tentou entrar no meu quarto na noite anterior era um fugitivo. Disseram que ele estava indo de quarto em quarto, tentando abrir as portas e roubando os hóspedes com a faca em punho. Já se passaram 9 anos desde que isso aconteceu e não ouvi nada sobre isso desde então. Acredito que o cara havia sido capturado, mas realisticamente eu não tenho ideia. As pessoas dizem que você realmente não sabe o que faria nesse tipo de situação até que aconteça de verdade. Mas posso dizer honestamente que eu estou orgulhoso de como eu fiquei calmo e estava mentalmente preparado para me defender. E se há alguma coisa que veio disso, é que eu sempre me senti confiante e que eu respondi da maneira correta. Eu estava preparado para o impensável. É simplesmente louco para mim pensar que a fechadura daquela porta era a única coisa entre mim e o confronto armado com um vagabundo fugitivo. Bom pessoal, esse é o relato. Não tem nada de fantasma, mas muitas pessoas pensam porque estão em hotéis é que elas estão 100% protegidas. Mas na verdade não. Qualquer um pode entrar lá e fazer alguma coisa contigo, pois a recepção muitas das vezes nem vê nada.